Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de educação especial, a formação dos professores para a AEE. Quem atua no AEE? É realizado mediante a atuação de professores com conhecimento específico no ensino de Libras, que é a língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua de pessoas com surdez, sistema Braille ou no Soroban, orientação e mobilidade, utilização de recursos ópticos e não ópticos, os recursos de acessibilidade. Tem os engrossadores de lápis, plano inclinado, tesouras acessíveis, quadro magnético com letras imantadas. Esses materiais, esses recursos são utilizados à medida que a criança ela precisa. Por exemplo, tem criança que tem dificuldade de segurar o lápis, que ele é muito fininho, aí é colocado o engrossador de lápis para que ele possa segurar direitinho o lápis, né? Indicação, aquisição e adequação de mobiliário, cadeira, quadro, desenvolvimento de processos de aquisição que favoreçam a atividade cognitiva, o alfabeto digital, braille tátil, Tadoma, identificação de necessidades, tudo isso o professor ele precisa saber. Elaboração de planos de atuação, planos de AEE, ele tem que saber fazer. Organização de atendimentos, seleção de atividades. Tudo isso, por quê? Porque o professor, ele precisa, se ele não tiver formado, ele precisa fazer uma formação permanente, sempre estar fazendo formação para sempre estar aprendendo. Faz adequação e produz materiais didáticos e pedagógicos, tendo em vista as necessidades específicas do aluno. O próprio professor, ele faz o seu material. Algum material é comprado pela escola, mas a maioria dos materiais são feitos pelo professor. São figuras que ele faz, cartazes, materiais para jogos. A produção de material pedagógico, ele faz engrossadores de lápis, escrita adaptada, produção de material pedagógico. AEE para deficiente físico. Para quê? Oportunizar o acesso à tecnologia assistiva e suas modalidades por meio do ensino e utilização de recursos que lhe possibilitam a ampliação de uma habilidade funcional, oportunizando a autonomia das ações e participação em todos os momentos escolares. Então, a criança, porque ela tem a deficiência física, ela precisa de ajuda para que ela possa aprender igual às outras crianças que não têm nenhum problema. O ensino da comunicação alternativa é necessário, no caso, a criança que ela precisa aprender uma nova língua, que é o Libras. Ela precisa de avaliação e indicação de recursos de acesso ao computadores, ponteira de cabeça, colmeia, mouse adaptado, acionador, para que ela possa estar utilizando esses materiais. Ela precisa de adaptação e produção de material pedagógico, engrossador de lápis, plano inclinado, tesoura adaptada, para que ela possa fazer as atividades de sala de aula juntamente com as outras crianças. Mobiliário adequado, mesa, plano inclinado, quadro,
O quadro, por exemplo, ele tem que ser mais baixo, porque uma criança com a cadeira de rodas, ela tem que ter acessibilidade para poder tocar no quadro, escrever também, fazer a participação dela. A EE para DI, que são as características do funcionamento intelectual. Aspectos funcionais. Desenvolvimento de estruturas semelhantes. Gênese dos esquemas conceituais e processos de conhecimentos semelhantes. E o aspecto funcional são as etapas do desenvolvimento semelhantes, ritmo de desenvolvimento das estruturas intelectuais mais lento, podem não conseguir finalizar o desenvolvimento das suas estruturas intelectuais. Nesse caso, é preciso um longo trabalho para que essa criança possa aprender, possa desenvolver as suas habilidades. Metodologias ativas na aprendizagem requerem uma mudança de atitude do docente. Uma delas refere-se à flexibilidade diante das questões que surgirão e dos conhecimentos que constituirão durante o desenvolvimento dos trabalhos. A metodologia ativa, ela faz com que o aluno ele possa ser protagonista do seu próprio aprendizado. O professor coloca à disposição os materiais, Soroban, ele coloca à disposição a questão de computadores, os materiais de uso, jogos, e com a pequena orientação do professor, ele vai orientando e o aluno ele vai fazendo, brincando e aprendendo. Quando vê, ele já está alfabetizado, ele já está fazendo. Por falar em alfabetizado, esse acompanhamento não é só para crianças de pré-escola ou de séries iniciais. O acompanhamento do AEE é também para jovens, né, de ensino médio, de ensino fundamental e ensino médio. Eles são acompanhados até o final pelos professores de AEE. Se ele tem uma dificuldade, uma criança autista, ele vai precisar, autismo severo, ele precisa de um ajudante, de uma pessoa até o final do ensino fundamental e também durante todo o ensino médio. Uma pessoa surda, ele precisa de um intérprete durante todo o seu estudo. Ele vai precisar de uma pessoa para fazer a interpretação. O professor de sala de aula, ele não tem condições de dar aula e de fazer interpretação. Mesmo que ele saiba um pouco, ele precisa saber um pouco de Libras para poder se comunicar com o aluno, mas ele não tem condição de dar aula simultaneamente para o aluno ouvinte e para o aluno surdo. É necessário ter o intérprete durante toda a vida estudantil daquele aluno. Então, essa foi a nossa aula de educação especial. Estudem, façam pesquisas, estudem pelo nosso material e resolvam as questões proporcionadas na nossa plataforma. Um forte abraço, até a próxima aula, pessoal!